Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nesse programa, a gente fala sobre um tema urgente, que é o Setembro Amarelo, né? Hoje nós contamos aqui com a presença da psicóloga clínica doutora Maiara Cansanção para falar acerca do que é o Setembro Amarelo. Doutora Maiara, o Setembro Amarelo ele surgiu como uma forma de alertar, de prevenir, né, a eliminação daquela vida, daquele dom precioso, né? Me corrija se eu estiver errado, um rapaz, a cor amarela surge dos Estados Unidos, um rapaz que era muito introspectivo, que passou um bom tempo da vida restaurando um carro, um veículo, e pintou de amarelo. No funeral dele, os colegas distribuíram fitas amarelas para quem estivesse passando pelaquela dor, para quem estivesse pensando em tirar a própria vida, e ela se tornou a cor do mês de atenção, né, à preservação da vida. É isso? Perfeito, e é interessante quando você traz a simbologia, que realmente é uma iniciativa norte-americana, que na verdade faz alusão ao dia específico de 10 de setembro, que depois se torna setembro como um todo e difunde por todo o mundo. E o mês do Setembro Amarelo, ele vem como um mês de prevenção ao suicídio, é uma palavra muito forte. Por isso a gente muitas vezes utiliza do eufemismo de falar de preservação da vida, valorização da vida. Mas daí já começa um grande ponto de atenção. O tabu que nós temos para falar das vezes que uma pessoa pode pensar em tirar a própria vida. Seja porque os dias estão difíceis e parece que essa solução de não existir, não necessariamente da morte, mas de não existir, ser um alívio por um momento. Quem nunca pensou em sumir por um momento? Mas não é só sumir por um momento, aqui nós estamos falando de um caso muito mais crítico. Aqui nós estamos falando de pessoas que chegam não só à ideação, como o planejamento, como até a execução do ato em si. E quando a gente está falando desse mês do Setembro Amarelo, a gente fala de tirar um tempo para olhar para essa demanda social, porque é inclusive o principal fator de morte no mundo. O que tem me assustado muito, doutora Maiara, é o crescimento dos índices na turma jovem. E isso tem me assustado absurdamente. Será que os jovens estão mais adoecidos do que os jovens de outras gerações? É uma excelente pergunta, Trícia, porque quando a gente pega dados estatísticos, a verdade é que a maior probabilidade, o maior número de pessoas que comete esse ato é de 20 a 59 anos. Nossa. Então, quando você pega a estatística, inclusive... Ela é uma estatística de uma fase totalmente produtiva, de uma fase que deveria ser a melhor fase da vida da pessoa, e a estatística diz que é a maior incidência. E aí? Exato. E a maior incidência por quê, né? O primeiro principal caso é por transtornos mentais, principalmente os transtornos de humor, a depressão e o transtorno de humor bipolar. Mas tem outros transtornos que também vêm logo a seguir, como um transtorno psicótico, que é a esquizofrenia, o transtorno alimentar, que é a anorexia, especificamente, o transtorno de personalidade borderline, que tem muita instabilidade emocional. E que atinge absurdamente um número de mulheres absurdo em idade produtiva, né? Que, para quem não está por dentro do que é o transtorno de personalidade borderline, bom, ela vai definir porque eu iria falar. É aquela personalidade que depende do outro, não é isso? Tem um sentimento, uma necessidade de ter o outro próximo, porque tem pavor, tem muito medo de ser abandonado. Então essa pessoa faz de tudo para evitar um abandono, seja não estabelecendo nenhum vínculo profundo, somente vínculos superficiais, ou estabelecendo um vínculo a ponto de grudar e sufocar a pessoa. Outros critérios de diagnóstico, por exemplo, né, como um sentimento de vazio crônico, a raiva, a impulsividade, a raiva,
que vem de forma muitas vezes explosiva, desgovernada. Então, a Marilyn Monroe é um caso, né, muito comum, é um caso muito... A Marilyn Monroe foi uma grande celebridade, e aí tem alguns estudos que mostram que ela tinha um transtorno de personalidade borderline e depressão. E é impressionante assim, né, porque muito se fala da psicopatia, que o psicopata é só razão, e que ele não faz mal a si, ele faz mal aos outros. E a gente vê que o borderline poderia ser justamente o oposto, né? Que ele é só emoção, zero razão, e que ele não faz mal aos outros, só a si, né? Então, quando você chega numa comunidade, numa clínica, onde estão internadas numa ala amarela de qualquer hospital, e você vê muito claramente como se divide, né, as tentativas, as formas de obter, né? Nas mulheres, geralmente são portadoras desse transtorno, são por final de relacionamentos, né? E elas acabam tentando tirar a vida, geralmente por forma de medicamentos ou pulando janelas, né? Os jovens, eles também têm uma forma peculiar, né? Tem todo um modus operandi que a gente não vai falar aqui para não dar sugestão. E os mais idosos, eles acabam tirando a vida através de se jogar na frente de veículos, né? Aqueles que já perderam o sentido da vida, né? Aqueles que não conseguem mais se manter ou se cuidar sozinhos, né? E precisariam do apoio de outras pessoas e não têm, né? E às vezes muito deprimidos por terem criado filhos que hoje não retribuem, às né? vezes ingratos, exatamente. Me corrija, é isso mesmo? Ou tem alguns pontos aí que não são que eu... Você relatou muito bem os fatores sociais. Uhum. O ser humano é biopsicossocial, então dentro da biologia a gente tem questões orgânicas, hereditárias, a genética. Na parte psicológica nós temos a forma como nós percebemos o mundo. Às vezes o mundo não está sendo injusto com a gente, mas nós estamos interpretando que está sendo. Eu lembro até um dia de uma conversa de padaria com uma amiga, literalmente de padaria, a gente estava numa padaria de São Paulo, e ela olhou para mim e disse assim: Mayara, minha vida tá uma droga. Eu falei, mas o que na sua vida? A minha vida está uma droga. E eu falei, então tá, começa me dizendo o quê? E ela falou, meu trabalho. Aí falou um pouco do trabalho. Eu falei, e o que mais? O meu trabalho, e o que mais? E meu trabalho? Eu falei, então não é a sua vida que tá uma droga. É o seu trabalho que tá ruim. É o seu trabalho. Mas olha só, existem pessoas que a vida tá realmente muito ruim, mas elas optam pela vida. E existem pessoas que têm tudo de bom na vida e elas optam por não viver. Porque o suicida, ele precisa ter uma predisposição para isso, né? Não é qualquer pessoa que vai chegar a tirar sua própria vida. Muita gente, às vezes, tem vontade, num momento muito difícil da vida, ok. Mas aquela pessoa que consegue chegar a tirar sua vida, ela precisa ter uma predisposição, né? Ela precisa estar num estado muito crítico, numa fase muito difícil da vida. E antes dessa fase, ela precisa procurar ajuda, né? E a ajuda, a gente tem os centros de valorização da vida, né? Que é o 180. 188. 188. CVV. O CVV para aquelas pessoas que não têm como procurar uma psicóloga para fazer uma terapia, um acompanhamento. Vamos de novo lembrar aqui a todos vocês: depressão não é frescura, depressão não é falta do que fazer, depressão não é para chamar atenção, depressão é doença, não é, doutora? Isso. Nós, na verdade, chamamos de transtorno porque qual a diferença de transtorno para doença? Doença nós sabemos a causa. Uhum.
Os transtornos mentais nós não sabemos uma causa específica, ele é multifatorial. Então pode ser que seja das experiências do ambiente, pode ser que tenha origem genética, da hereditariedade, pode ser que tenha sido após a ingestão de alguma substância, uma medicação, pode ter acontecido em decorrência de um outro quadro de doença ou vou dar um exemplo, o Alzheimer. Os idosos, eles têm toda a característica depressiva, mas é uma depressão que vem originada do Alzheimer. É diferente de um transtorno depressivo maior, de repente, experiências de vida que essa pessoa teve e ela chegou a deprimir. E dentro da depressão a gente vai ter várias características, né? A gente vai ter a fadiga, a gente vai ter o desinteresse pelas atividades rotineiras que geralmente davam prazer nessa pessoa. Nós vamos ter uma hipersonia, dormir demais, ou a insônia, dormir de menos. Então essa pessoa vai ter uma desregulação no sono, desregulação no apetite, pode ser comer demais ou comer de menos. Então, nós temos vários sintomas que precisam ser avaliados em intensidade, em tempo de permanência, para saber se fecha critério diagnóstico. Os transtornos mentais, eles são o fator número 1, mas eles não são os únicos. A ingestão de substâncias psicoativas, substâncias, álcool, por exemplo, também podem levar uma pessoa a deprimir. Doutora, o álcool, ele é totalmente depressivo, né? E as pessoas continuam exagerando cada vez mais no álcool. Gente, eu queria fazer um apelo para vocês. Essa alegria que vocês sentem ao ingerir álcool, ela volta, ela tem um efeito rebote tão absurdo, né? Eu estava assistindo uma vez uma palestra de uma psiquiatra falando a respeito de vários pacientes que tinham a famosa depressão da segunda-feira, né? E a depressão da segunda-feira, primeiro, lembrando que depressão é um estado crônico, você usar uma tristeza de segunda-feira com um título de depressão não é correto, né? Mas aquela tristeza, aquele desânimo de segunda-feira que faz as filas dos pronto-socorros, das emergências lotarem. Observe a vida de vocês, o quanto vocês ingerem de álcool no final de semana. O álcool, ele é totalmente depressor, né? O efeito rebote, e isso me preocupa muito porque os jovens estão bebendo demais, né? Há algumas gerações a gente via o típico cidadão de bar, era um tipo claro. Ele era aquele cidadão de meia idade, aposentado, que tinha como única fonte de lazer encontrar os amigos no bar. E hoje a gente está vendo, e aquele sujeito era meio melancólico, ele era aquele... Hoje a gente está vendo cada vez mais o álcool chegar nas gerações mais jovens de menos idade. A gente vai pedir um minutinho comercial e a gente volta com a doutora Maiara falando a respeito do álcool e de outras formas de causar a depressão, né? Voltamos já. Voltando aqui nesse segundo bloco com a doutora Maiara Cansanção, falando do efeito do álcool como forma de deprimir, né? Um primeiro ponto interessante é você perceber que muitas pessoas recorrem ao álcool como forma de buscar alívio. O álcool, a comida, algumas atividades prazerosas, elas vêm como o que a gente chama na psicologia de protetor autoaliviador. Vem gerando esse alívio, mas ao mesmo tempo tem esse efeito rebote, né? Tem a ressaca, tem a falta de produtividade que você acaba tendo, o desânimo, e com isso você vai olhando para a tua vida e vendo o dinheiro indo embora, o desânimo acontecendo, a produtividade baixa, e você começa a questionar o sentido. É até interessante quando eu estava te ouvindo falar, Trícia, sobre os jovens, sobre os desafios atuais, sobre essa perda de sentido. Eu gosto muito do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele ficou preso num campo de concentração em Auschwitz, em período de guerra,
Ele era um médico psiquiatra e virou um número. Ele virou um número, ele virou um soldado. Todas as pessoas, para quem é mais jovem que está nos assistindo, todas as pessoas num campo de concentração, elas eram apenas rotuladas com um número, né? O número daquele prisioneiro. Exatamente. E no caso, ele não tinha nem sapatos, então ele dizia que a falta de dignidade era tanta que nem calçado ele tinha. E a gente não pode imaginar o que seja isso, mas imagina o que é você ter o seu pé no chão a todo momento, pisando em todo lugar, ferindo o tempo inteiro. Então ele conta que para dormir era difícil, para comer era difícil, não tinha alimento. Às vezes eles brigavam por um cigarro. E nessa hora que ele vai para esse campo de concentração, inclusive ele é separado da sua esposa e da sua família. E muitas vezes, durante esse período que ele esteve lá, ele questionava qual era o sentido de tanto sofrimento. E ele via outros presos irem até a cerca elétrica e segurar na cerca elétrica, a fim de tirar a própria vida e dar fim àquele sofrimento que era estar ali aprisionado. E ele disse que quando ele ia percebendo e vivendo todas essas situações, ele falava, eu tenho que encontrar algum sentido em estar aqui. E aí é quando ele começa a sua busca incessante pelo sentido da vida. Eu vou fazer um spoiler aqui do livro, posso? Não, deve, porque... Cheguei até aqui, né? Eles são libertos. E é muito interessante que é no final do livro, que mostra quando eles são libertos, que quando abrem o campo de concentração, abrem os portões, eles saem sem saber o que fazer. Então, às vezes, a gente está aprisionado a determinadas situações na nossa vida, seja um emprego, seja um casamento, um relacionamento difícil, uma situação, uma condição difícil, e quando te libertam, mesmo que você deseje a liberdade, se você não trabalhar um sentido, você pode não saber o que fazer com ela. E é interessante que ele diz que eles simplesmente saem andando à deriva e eles sentam e só olham para o horizonte, sem saber o que fazer ali, porque o que eu vou fazer com a liberdade a partir de agora? Mas o Viktor Frankl sabia o que fazer. Por quê? Porque ele tinha se preparado durante todo aquele momento que ele estava ali. Era isso que eu ia falar, porque a maioria das pessoas não via o depois, então não se preparou para esse depois. Associado a uma desnutrição absurda, uma falta de raios solares para botar a vitamina D em dia, né? Outra coisa, gente, jovens, pelo amor de Deus, saiam de casa, olhem o sol, apanhem sol, tá? Essa vida que vocês levam nesse mundo virtual não é saudável. E um apelo para os pais também, digam não para os seus filhos, não deem a tecnologia de uma maneira tão solta. Eu tenho um filho de 14 anos, uma filha que está fazendo agora 13 anos, tenho um bebê de 1 ano. Menina, isso é que é otimismo. E os meus filhos não têm celular até hoje. E uma situação engraçada que aconteceu no ano passado, meu filho no 7º ano, ele falou assim, mãe, só você e outra mãe na minha sala que não dão celular pro filho. E eu brinquei e falei, meu filho, só eu e outra mãe temos discernimento na sua sala. Que sabem o que quer dizer, né? Você estar conectado o tempo todo, né? A gente já viu que a maior causa de suicídio entre os mais velhos é a solidão. Entre os de meia idade são doenças, né? Problemas são financeiros. Transtornos, problemas financeiros. Mas entre os jovens, o que está acontecendo tanto, né? Jovens chegarem a esse ponto, né? Sempre que eu dou palestra para pais, especialmente em instituições de ensino, eu falo assim, nós temos que ficar atentos que nós somos os pais dessa juventude. Então, se alguém está errando, somos nós, enquanto pais, que estamos dando muitas coisas porque não tivemos. Então, nossa geração veio de muitas podas. Nós apanhávamos, não era crime. Então, era um outro modelo de educação, com muitos nãos, às vezes até nãos em excesso. E a gente não veio preparado para essa geração que não aceita um não e que te desafia, né? Exato. Não veio essa cartilha pra gente. Desafia, faz com que muitos pais queiram compensar os nãos que receberam e dar tudo. E aí esse jovem cresce o quê? Intolerante à frustração. Mas o que eu também vejo, assim, um índice, quando eu vejo notícias muito grandes em escolas que cobram demais,
né? Já aconteceram alguns casos numa das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, agora recentemente numa das mais tradicionais de São Paulo. Aí eu me pergunto, essa indústria do sucesso, né? Que o aluno tem que ser o melhor, que a escola tem que ser melhor no Enem, que o aluno tem que ser... Essa indústria do sucesso, a que ponto faz com que as pessoas se frustram e desistam, né? Porque a gente sabe que o suicida, ele não quer tirar a própria vida, ele quer tirar a dor, né? E para tirar a dor, ele acaba tirando a vida. E, assim, isso me chama muito a atenção, né? Essa questão dessas pessoas que... tem que dar certo na vida, de qualquer maneira, tem que ser o melhor, que são cobradas dessas escolas muito rígidas, que não dão tempo das crianças viverem a infância, dos jovens viverem a adolescência. E a que ponto isso influencia? Muito. Você cresce uma criança que adota um modelo internalizado exigente e punitivo muito grande. Uhum. Então, quando ela erra, ela não se perdoa. Quando vai ter uma prova, ela sente que ela tem que ser a melhor. O senso de competição é desenfreado, porque ele é estimulado de uma maneira, muitas vezes, que não é saudável, porque você tem que ser melhor que o outro, ponto. Mas tem que ser melhor por quê? Pra quê? Qual a finalidade? Tem pessoas que são tão competitivas que às vezes valendo nada, valendo um copo com água, ela tá ali dando sangue pra vencer a outra pessoa. E essa vida de Instagram, onde as pessoas só postam irrealidades e criam um exército de jovens, né? Dos seguidores, né? E esse nome seguidor, para mim, quer dizer muito, né? Porque a pessoa segue ali, a grande parte das vidas são inverídicas aquilo, né? Grande parte do que se vê nas redes sociais, eu diria até a maior parte, ela é um cenário, né? Isso aqui é um cenário, né? Isso aqui tem uma luz própria, isso aqui tem um LED, isso aqui tem a minha assinatura ampliada, que ela não é desse tamanho, né? A rede social é um cenário, a pessoa monta, né? Aquilo lá, ela não tira a foto do dia que ela tirou uma nota horrível numa prova, o dia que ela acordou com uma enxaqueca infernal, o dia dos insucessos, dos fracassos, né? Geralmente você abre a rede social desses alunos dessas escolas muito tradicionais e tá lá as viagens, as conquistas. Nenhuma vida é só de alegrias, né? Então, a que ponto essa rede social mostrando esse mundo inatingível faz com que o jovem tente ser tão magro, tão bem-sucedido, tão malhado, tão, né? E às vezes, por exemplo, eu vejo jovens, amigos dos meus filhos, que dizem assim: eu tô com dificuldade de atenção, eu tô com TDAH, eu vou tomar remédio. Eu digo, mas você tá com falta de atenção, você tá com dificuldade de concentração? Mas vamos lá, você estuda à noite, você trabalha o dia inteiro, você faz academia, o final de semana você faz várias atividades. Faz várias atividades sociais. Você tá com TDAH ou você só tá cansado, né? Porque todo organismo precisa resetar. Você vê que todas as outras gerações antes dessa tinham dias de descansos, né? O tempo não tinha que render tanto, né? Os dias caminhavam muito mais lentos. Será que essa epidemia de todo mundo tomando remédios que aceleram, né, a concentração e aceleram e agitam, e a gente tem uma geração de alunos que não conseguem parar as pernas quietas, né, que não conseguem se fixar no conteúdo por mais de
2 minutos, 1 minuto, alguma coisa assim. Essa geração, ela não está sendo adoecida por esse sistema, essa indústria da fantasia, essa indústria do irreal e essa indústria do sucesso? Sim, certamente é um fator que colabora, né? Quando você pega instituições de ensino que visam única e exclusivamente jorrar conteúdo, sem se preocupar, que às vezes a gente precisa... Visam estar no resultado do topo do Enem, porque é aquilo ali que traz retorno financeiro, né? E as top 3, antes as top 3 graduações, né, que era medicina, direito e engenharia. Hoje até já mudou um pouco mais e já se abriu, mas na minha época, pelo menos, a gente está falando da década de 80, o ideal, o esperado era que você escolhesse uma dessas 3 graduações se você quisesse ser alguém na vida. Olha, eu conheço médicos que são muito frustrados e conheço pipoqueiros muito bem-sucedidos. Eu tô falando aqui no pipoqueiro, não é desvalorizando o pipoqueiro, eu tô falando que é uma coisa muito simples. É uma receita que leva um ingrediente, né? Eu tô colocando aqui a diferença entre o complexo, que é se formar em medicina, e o simples, que é uma receita de um ingrediente, né? Muito felizes, muito bem-sucedidos. E a diferença tá talvez no equilíbrio emocional, em procurar tratamento precoce, em procurar aconselhamento. Eu acho que terapia devia ser uma coisa obrigatória para todo mundo. Eu acho que as escolas deveriam oferecer terapia como uma disciplina, né? A gente vê as escolas, por exemplo, alemãs, elas têm um tempo de aula só de terapia de grupo. É como se fosse uma resolução de conflitos, né? Eu acho que no mundo que a gente vive, eu acho que a terapia deveria ser obrigatória para todo mundo. Às vezes, antes da consulta com um enfermeiro, talvez fosse interessante a consulta com um psicólogo, porque a gente está num mundo tão mentalmente adoecido, né? Principalmente nós vivemos, ou nossos avós, vivemos uma vida toda de uma tranquilidade que, por exemplo, minha avó materna, ela viveu a vida toda sem saber o que é uma pandemia, né? E essa geração, eles já tiveram o medo, né? O desespero, a perda tão precocemente, né? Então, eu acho que é uma geração toda que precisa de tratamento, né? Precisa pelo menos ser triada, né? Com relação a essa questão de viver bem, né? Da qualidade do seu, como que a gente pode, da sua saúde mental, né? Sim. E acredito que é importante a gente trazer um alerta para não banalização. Na última década ficou muito banalizado os transtornos mentais, virou meme, virou posts de TikTok, vídeos de TikTok. Então você perceber que não é engraçado, não é uma piada, se você está sentindo alguma dificuldade, essa dificuldade precisa ser levada a um médico psiquiatra, a um psicólogo, você construir uma rede de apoio se você já não tiver uma dentro da sua família ou dos seus amigos, para que você vivencie momentos difíceis, independente se pela sua criação não ter sido adequada ou pela forma como você enxerga o mundo ser mais pesado ou um pouco mais desafiadora, você poder construir resiliência e uma rede de apoio interessante para que momentos difíceis sejam atravessados com um pouco mais de leveza. E se você não tiver acesso a nada disso, disque 188 para o CVV, que ele pode fazer o primeiro atendimento, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu agradeço a doutora Maiara e agradeço a audiência de vocês. E até o próximo programa.